Olá! Você sabe que eu tava super ansiosa por essa live, assim, é um tema tão gostoso, né? A gente conversou ontem, mas eu fiquei com um monte de coisa na cabeça aqui e super ansiosa. Que bom, por um lado, porque isso, né, isso significa que o tema mexe, né? E é importante que mexa mesmo, sabe? É Não, e importante. é isso, né? A gente tá essa acho que é a minha 30ª live aqui no canal e é um tema super importante, super social, né? Ele não tá ligado a nenhuma pauta nossa, assim, de trabalho, efetivamente, mas ao mesmo tempo ele tá tão ligado à nossa vida, né? Então, Não, fico e é muito uma feliz da gente maneira, poder falar eu disso. também. E como você tem esse, né, enfim, é We Think Brazil, né? Então, é como pensar o Brasil. E eu acho que inclusão, ela se faz pensando na população como um todo, né? E É isso. quando você tem 34 milhões de pessoas que representam, né, os 60 a mais, essa população brasileira de 60 a mais, não há como você pensar no Brasil sem pensar nos 60 a mais. Não há como. Bom, é isso aí. A gente já está no spoiler aqui, mas eu vou apresentar o meu convidado, então. O Sérgio Duque Estrada é um cara que eu conhecia na pandemia também. A pandemia trouxe tantas pessoas interessantes assim para minha vida, né? E a gente se conheceu num projeto que não tem nada a ver com essa questão dos Nada, 60 a nada. mais. É o outro lado. Totalmente do outro lado. E aí, num bate-papo que era para ser super sobre outro projeto, que a gente marcou uma reunião, e eu me lembro que a gente usou todo o tempo e acabou falando disso, e não falamos do que a gente tinha para falar. E aí a gente já ficou amigos, mesmo sem ter tomado um café. Aliás, eu É já deixo verdade. aqui o convite para a gente tomar Já um café aceito. assim que passar essa loucura. Bom, então vamos lá. O Sérgio Werther Duque Estrada é administrador pela FGV, é pós-graduado na PUC-Rio e tem MBA na NYU em Finanças. É Senior Partner e CEO da Valor Max, que é uma empresa de consultoria e investimento. E é CEO e fundador da Ativem e embaixador da Aging 2.0 no Brasil. Pois eu quero saber o que são cada uma dessas iniciativas aí. Para o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal ainda está entrando, mas eu tenho meu roteirinho aqui que eu vou fazendo as perguntas para o Sérgio, mas por favor fiquem à vontade e mandem as suas perguntas, que o tema é muito gostoso. Então vamos lá, vamos falar de 60 a mais, né? O que te levou, Sérgio, a começar a trabalhar com esse público, a olhar para esse público, na verdade? A história foi, enfim, foi, foi totalmente casual, tá? Não houve um planejamento para fazer isso. Como você falou, né? Eu sou um dos sócios fundadores de uma empresa de consultoria financeira, de estratégia, enfim, de negócios. E a questão de uns 5 anos atrás, ah, eu fui chamado por um grupo que queria montar um residencial para idosos, para 60 a mais. E queria então uma modelagem financeira para ver se isso parava de pé, né? E aí foi a minha primeira entrada nesse segmento, né? Eu conheci, porque óbvio, quando você vai fazer uma modelagem dessa, você tem que entender o setor, você tem que fazer projeções, né? Quer dizer, Uhum. enfim, como é que o segmento ele vai se comportar etariamente, né? E aí eu fiquei espantado, porque foi a primeira vez que eu me dei conta que a taxa de crescimento da população 60 a mais do Brasil cresce mais rapidamente do que a taxa da população de 0 a 14. Né? Uhum. Então, claramente nos indicando que é um país que está em rota de encontro a um envelhecimento mais rápido do que o seu rejuvenescimento. Né? Tanto é que a taxa de natalidade é abaixo de 2, é de 1,8, que é considerada 2 é a taxa de reposição. Né? Uhum. E isso eu não sabia até então fiquei realmente muito surpreso. Né? Acabou que o projeto não vingou, os investidores não quiseram levar adiante o projeto naquele momento, mas eu já fiquei antenado. Eu falei, nossa, coisas interessantes aí. Né? E um tempo depois, eu conheci duas pessoas que aí sim, eu acho que eu tive essa guinada. Foi o professor Egídio Dória e o professor Alexandre Kalash.
né? E o Egídio Doria, ele é atualmente o diretor da USP 60+, que é o maior projeto que existe de ensino gratuito para 60+ no país. É coisa aí de, acho que 7 a 8 mil alunos 60+ estudando na USP com cursos específicos e cursos também que fazem parte dos cursos, das matérias, dos cursos normais de graduação por ano, esses 7 a 8 mil alunos, e o Alexandre Kalash, que foi um dos maiores incentivadores do processo chamado envelhecimento ativo, né? E enfim, os dois foram me municiando com mais dados. Coincidentemente, o Kalash tinha montado aqui no Brasil um capítulo, uma sucursal, chamemos assim, de uma instituição que ele preside a partir de Londres, que é o ILC, International Longevity Center. Kalash é uma pessoa de renome internacional, porque ele foi um dos diretores da OMS, encarregados das questões de envelhecimento a nível mundial, né? E foi um grande impulsionador do Estatuto do Idoso aqui no Brasil. E aí, então, ele estava fazendo um projeto lá no Rio de Janeiro. Esse projeto precisava de uma reestruturação, e como você sabe que eu mexo com reestruturação, é daí até o nosso conhecimento, né? Reestruturação de empresa, recuperação judicial, enfim. E aí eu falei, olha, eu faço isso e faço pro bono, porque eu estava super interessado, né, em aprender, e esse cara era, assim, o mestre, né? E ainda tinha o Egídio Doria de quebra. Então, eu aí mergulhei realmente verdade, que quando, você sabe muito bem que quando você reestrutura uma empresa, uma organização, um negócio, você precisa ir a fundo em todo o processo. E aí eu conheci realmente um pouco mais o setor. Não posso dizer que eu seja um expert de jeito nenhum, porque a longevidade ela tem tantos detalhes, mas são tantos os detalhes, né, que é uma vida inteira e você não vai conhecer tudo. Né? Então, você tem que ter a humildade de se juntar a outras pessoas. Então, foi aí. Essa foi a minha entrada. Pouco tempo depois, o Kalash disse, Sérgio, olha, por que você não coordena o aging aqui no Brasil? Eu nem sabia o que era o aging, Silvia. E aí te conto rapidamente. Né? O Conta aging pra gente. Aproveita. Já vou no embalo. O aging é uma instituição internacional. Ele tem aí 7 para 8 anos de idade. Ele foi criado nos Estados Unidos. Hoje está em 31 países. Né? E ele tem como objetivo central o atendimento de necessidades e desejos da população 60+, mas com uma pegada, um viés para a tecnologia. Né? A tecnologia, então, podendo auxiliar nas soluções. Isso porque tecnologia, como eu já tenho dito em outras oportunidades, a tecnologia ela tem o fator da escalabilidade. E escala em qualquer serviço ou produto, ela acarreta a redução de custo e, consequentemente, você pode transferir isso para preço. Né? Então, você traz maior inclusão de público, maior inclusão social. Costumo sempre dizer que o telefone celular é um grande exemplo disso. Né? Então, eu aí me tornei o representante do aging aqui no Brasil, efetivamente, a partir de dezembro de 2018. Né? E agora eu sou não só Brasil, na verdade eu comecei como São Paulo, aí fui promovido para representante no Brasil, coordeno então todas as atividades e a expansão do aging no Brasil, que está expandindo. Estava só comigo em São Paulo em 2018, hoje já estamos em 5 lugares e vamos até o final do ano, acredito, estar em 8, em 8 estados diferentes e talvez até mais. E também estou coordenando as atividades do aging aqui na América do Sul, que também vamos expandir. Já estamos com o Brasil, somos 4 países e eu espero terminar o ano com 6. Né? E tudo isso, a jogada é essa, é encontrar tecnologias ou inovações, que às vezes nem precisam ser tecnológicas, mas que venham auxiliar a vida dos 60+. Tá? Muito bom. Bom, então, assim, você já disse que os 60+ são 34 milhões, mas eu vou te pedir para contextualizar a gente um pouco melhor, assim. Então, quem são, quantos são e onde estão? Tá.
Você tem, bom, são 34 milhões, que representam 16% da população. Você tem 56% desse público, tá? Fica entre 60 e 79 anos. Né? Uhum. A 48% desse público encontra-se na região sudeste. Se a gente incorpora o sul do país, chegamos a 54, acho que é 54, 52 ou 54, não estou bem certo. Esse Uhum. público, para você ver, quer dizer, sentir um pouco, né, a importância desse público. 22% dos lares brasileiros têm como única ou principal fonte de receita um 60 a mais, através das aposentadorias. Verdade. Por isso que a Previdência está 22, esse problema que está, né? 22%. Né? Eu vou voltar a esse tema já já. E Tá. 900 e a massa de recursos que você tem hoje, anual, girando nas mãos, né? Quer dizer, o poder de fogo econômico dos 60 a mais no país é de aproximadamente 1 trilhão de reais. Se você somar aos 60 a mais a faixa de 50 a mais, entre 50 e 60, você pula para 1,5 trilhão de reais. Então, ou seja, os Ah. 50 a mais têm 1,5 trilhão, os 60 a mais têm 1 trilhão. Então, é por isso que eu digo, não há como pensar o Brasil sem pensar nisso, sem pensar em como aproveitar, né, essas faixas etárias, que, aliás, são muito heterogêneas, né, não dá para você, de repente, comparar. Né, enfim, na média. Claro que existem exceções, mas que aí só servem para justificar a Uhum. média. Mas você tem enfim, uma pessoa dos seus 60 até seus 70 tem um determinado tipo de perfil, né? Inclusive de demandas e necessidades, assim como uma pessoa de seus 70 e poucos, de seus 80 e poucos e 90 e poucos vai ter um outro perfil, Isso com também muda exceções, muito com claro. relação à região e às faixas, as classes sociais, né, Mas Sérgio? isso, sem Porque. dúvida, sem dúvida. Isso para você ter uma ideia, mesmo aqui em São Paulo. Vamos ficar aqui em São Paulo. Da, da, dos bairros de classe média, né, dos bairros de classe B para cima, pra você ter uma ideia, a diferença entre esses bairros e, por exemplo, Jardim Ângela, Uhum. né, a diferença de expectativa de vida tem um delta de 20 anos, 22 anos de idade. Uau. Pra você ter uma ideia. Estamos falando aqui, eu já ouvi algumas estatísticas, então, assim como nós temos gente nos ouvindo, podem dizer, não é bem esse número. Eu já ouvi de 18 a 24. De qualquer maneira, né, essa é uma É muito. diferença, É, é é muita. muito. Né? Então, quer dizer, e nós temos, sem dúvida alguma, porque a idade, uma das preocupações que nós temos no aging é a questão financeira. Não adianta você Uhum. falar em resiliência, em inclusão digital, né, de pessoas que de repente não têm a menor possibilidade, às vezes, de sair de casa, de se locomover, de ter um mínimo de Uhum. atenção, né, que são pessoas que estão isoladas. Então, esse é um problema, sem dúvida alguma, muito grave que nós temos. E E a pandemia segregou esse público, né, sem Sérgio? dúvida, Porque sem desde que dúvida. começou a pandemia a doença ela tem mais risco para quem tem mais de 60. Então, assim, a partir desse momento, todo mundo desse público dentro de casa. E mesmo quem tinha postos de trabalho que eram essenciais e que continuaram abertos, acabou ficando dentro de casa por causa da idade. Então, eu tenho um tio que é médico. É, E mesmo sendo médico, ele não trabalhou na linha de frente e continua não trabalhando na linha de frente porque ele tem mais de 60. não, e veja, é, e essa situação ela ainda vai continuar por mais um tempo, né? Ela, mesmo que a quarentena ela já esteja, vamos dizer assim, já esteja sendo relaxada em vários aspectos, né? Para os Uhum, 60 a mais, isso não é exatamente uma realidade. Porque enquanto você não claro. tiver uma vacina que te garanta, né, 80% das mortes, 77 por cento das Uhum, mortes, tá, são de 60 a mais. É isso.
né? Então, ou seja, Uhum. é muita coisa. Está claro. Mas isso por quê também? Porque você tem na população 60 a mais, população idosa, você tem muitas vezes uma prevalência de doenças prévias. Né? Então, são pessoas que às vezes têm uma condição cardíaca ou têm uma diabetes, muitos têm. Uhum. Né? Então, são essas condições que, na realidade, né, você tem, a partir dos 70 anos, você tem uma média de ingestão diária de remédios aí de, acho que 3 e alguma coisa, quase 4, né, de remédios que você tem que tomar, enfim, que os 60 a mais tem que tomar regularmente, diariamente. Então, ou seja, é por conta de uma situação que eu acredito até que com o tempo isso vai melhorar, porque né, está havendo uma melhoria geral de saúde, Sem dúvida. de longevidade, claro, né? Não, e Tem, quando a tem gente um... fala de longevidade, a gente também tem que olhar. O 60 de hoje é muito diferente do 60 de ontem, né? Eu vejo a minha Não, avó, e não eu vou é. falar muito da minha avó aqui, porque ela é uma pessoa admirável. Assim. A minha avó, ela tem 88 anos. E eu tenho a impressão de que ela com 60 era mais velha do que hoje com 88. Então, assim, se eu olho para 30 anos atrás, eu tenho a imagem da minha avó mais velha do que hoje, que eu vejo ela super dinâmica no celular, nas redes sociais e tudo mais, né? Então... Não, essa questão que você falou de redes sociais e tudo mais, é algo que nós estamos vendo realmente agora. Todas essas questões que auxiliam a cognição, que ajudam na participação, elas trazem, sem dúvida alguma, diversos benefícios. Né? Uhum. Participar, ter um propósito, é algo muito importante. Ter amigos, né, os hábitos de vida que são fundamentais para você ter, porque não adianta também você viver muito tempo e viver mal. Né? O Uhum. importante, né? Isso era o que nós estávamos falando da questão financeira. Né? É preciso que você tenha. Então, quando esse tema me remete ao que eu chamo da mandala do aging. Né? Quem entrar no site do Aging 2.0 vai ver essa mandala, que é como se fosse uma flor com Uhum. um átomo, né? Que tem 8 pilares. Né? Então, um desses 8 pilares é justamente a questão financeira. Porque não adianta você pensar em ter paz de espírito, ter engajamento, mobilidade, se você não tem dinheiro. Né? Então, isso é um ponto importante. E a conta dos remédios é alta, né? Começa Nossa, ali com o aquilo que eu convênio os falei, né? remédios, acabou, né? É isso, tá? E aí, deixa eu também falar com você essa questão que você comentou da Previdência. Isso me lembra um pouco uma fala da Christine Lagarde, que era presidente do FMI e agora está como presidente do Banco Europeu. Que é uma mulher brilhante, né? E é uma mulher, é uma mulher brilhante, Linda. que inclusive assume os seus cabelos brancos sem o menor problema, né? Virou Participativa ali, né? tendência, né? Ela é incrível, né? Mas eu fui muito contra eu não sei, às vezes também a pessoa ela tá num dia que ela está infeliz e, e fala alguma coisa sem pensar tanto. Ou talvez eu também possa não ter entendido exatamente o que ela quis Uhum. dizer, também existe essa possibilidade. Mas ela fez, há um tempo atrás, uma crítica muito grande às questões a questão do desequilíbrio fiscal europeu, em grande parte pela situação das aposentadorias, né? Que elas estavam, porque a população estava ficando mais velha, não estava havendo reposição de população e, consequentemente, e os mais velhos só enfim, gastando, quer dizer, supostamente, mas na realidade essas pessoas contribuíram uma vida inteira para ter esse tipo de direito. Né? Então a gente também tem que ver que políticas públicas foram feitas, que tipo de investimentos foram feitos, tá? Que de alguma forma deveriam ter inclusive mantido. Essa é uma questão de cálculo atuarial. Né? Uhum. Então é muito fácil fazer essa crítica, tá? Então eu diria que não é tão simples responder essa pergunta dizendo nós temos que cortar benefícios. Não, a Itália fez, por exemplo, uma mudança muito drástica. A Itália passou para 75 anos o que ela considera hoje o piso para se chamar de idoso, que aqui no Brasil é 60, na Uhum. Argentina é 65. Essas questões eu acho que sim,
elas devem ser revistas, porque, de fato, com a longevidade, com a melhoria da saúde, né, sem dúvida alguma. Mas eu acho que isso também teria que ser, não se pode também generalizar. Então, se deveria ter um estudo, né? Porque eu, por exemplo, sou um 60 a mais, mas sou uma pessoa bastante apta, né? Tenho meios, eu prescindiria, por exemplo, de ter passagem gratuita no metrô. Né? Mas Uhum. eu tenho direito a entrar no ônibus, eu acho ótimo não ter que ter fila, acho isso muito agradável, mas eu poderia ter um guichê que eu pagasse, tá? Eu vou te Eu falar poderia que eu pagar, era entendeu? super contra algumas questões assim, porque é realmente o que a gente fala, quando se fala super prioridades, né? Idosos acima de 80 anos é uma classe, de 60, olhando para essa realidade São Paulo, classe A e B, né? Eu não vejo mais, não vejo tanta necessidade de furar uma fila ou de estar com o carro ali muito próximo à entrada, salvo algumas restrições. E eu falava isso também para gestantes, até que eu engravidei. E como é valiosa a É, prioridade, é verdade, sabe? é Porque a gente verdade. precisa, você tá super É. cansada, você já foi pro supermercado, a hora que você termina a compra, você tá esgotado, o pé tá inchado. Tem razão de Imagina, pois ser. é, imagina pessoas com 60 que têm problemas, às vezes, de baixo lombar, né, problema de coluna, ou pessoas que trabalharam muito tempo e tiveram um determinado tipo enfim, de posição forçada. Então, isso são fatores que justificam alguns direitos, mas eu acredito que, com a melhoria da saúde média, mas sujeito a um determinado tipo de verificação, que ainda tem que ser Uhum, examinado qual seria essa forma, tá? Talvez sim, talvez deva ser revisto a questão desse piso, uhum, mas com algum escrutínio, tá? Enfim, com algum escrutínio. Mas agora é um mercado, um segmento que representa um mercado importantíssimo e que eu acho também que o que acontece hoje, e até um estudo da McKinsey revelou isso há algum tempo atrás, né, que é um setor que, enfim, que hoje, em função até de uma economia global estagnada, é um setor que tem uma importância muito grande nessa retomada do crescimento. Porque uhum. eu falei, né, de 1 trilhão de reais aqui no Brasil, mas no mundo, Estados Unidos, Europa, tá, os gastos anuais do mundo maduro é da ordem de 4 trilhões de dólares. Né? Então, é muito trilhão, né, para gastar. E pessoas que, de repente, já têm seus filhos criados, já têm uma independência, já têm. Então, são efetivamente motores com aquelas exceções, que, aliás, exceções não. Eu acho que, inclusive, até tem um volume, um percentual muito Uhum. elevado de pessoas que precisa de algum tipo de ajuda, né? Que precisa e deveríamos começar a pensar um pouco nisso. E eu acho que a gente Até tem que separar também essa questão da dificuldade entre física e mental, né? Porque eu total, vejo total. diversos idosos que têm dificuldade de locomoção, eventualmente, ou uma dificuldade de se exercitar, mas que intelectualmente estão absolutamente aptos, ou até eu diria que estão naquele auge da parte intelectual, né? De maturidade, de conhecimento, de vivência, né? Isso nós hoje estamos até promovendo uma união com um grupo chamado Grupo Trabalho 60 Mais. Uhum, E esse grupo, bom, como o nome diz, ele é formado por profissionais com mais de 60 anos de idade, profissionais competentes, bem formados, proativos, né? Mas que por uma questão de mercado estão, digamos, fora desse mainstream enfim, das grandes empresas e de organizações. Então, no Aging e na Ativem, que, enfim, é uma empresa que nós criamos para fazer negócios e promover também eventos, voltada uhum, também para os mesmos interesses dos 60 mais, nós fizemos essa parceria através da qual as startups que nós identificamos, não necessariamente que são aceleradas por nós, mas que gravitam de alguma maneira em torno do nosso, enfim, do nosso universo, estão no nosso radar.
Uhum. Essas startups, elas podem se candidatar, dizendo qual tipo de profissional que elas precisam, estão em falta, e nós aí comunicamos ao grupo Trabalho 60 Mais. Ajudamos a Uhum. fazer esse encontro, tá? De acordo com as necessidades de um lado e de outro, e o 60 mais se beneficia porque também, óbvio, vai aprender com as pessoas mais jovens, vai aprender com essa nova economia, vai aprender, vai também aprender alguma coisa do mundo Uhum. digital, né? E, por outro lado, né, os mais jovens vão aprender, seguramente, com a noção de quem já falhou, quem já errou, né? Quem entende mais de governança, porque já viu muita coisa acontecer. Agora, é claro que os dois lados têm que ser permeáveis. Eu acho que essa partir com né, baixar um pouco a bola, né? Eu acho que isso Uhum. é algo que os dois lados precisam ter, porque todo mundo tem sempre alguma coisa para ensinar para o outro. Que a gente estava até conversando, né, Sérgio? Eu acho uma pena, assim, que as grandes organizações elas têm aquela aposentadoria compulsória aos 60, né? São pessoas É, que estão no auge intelectual e que têm toda essa experiência, têm histórico, tudo mais. E por outro lado, eu que lido com política e os meus amigos que estão, que nos assistem e que lidam com essa temática, a gente também vê muitas pessoas ali que estão agarradas a posições de poder e que não tem mais condições de estar naquela posição porque tem dificuldades físicas, de memória até, ou de locomoção. A gente, poxa, eu pego avião toda semana, ando no aeroporto e tudo mais. Então, então essas pessoas a gente fala, poxa, por que essa pessoa não larga o osso, né? Ele já conquistou tanto. E, e aí você tem posições que conciliam isso, que estão ligadas ao conselho de uma empresa, né? Essas pessoas têm muitas experiências ainda para nos é verdade, é trazer, né? verdade. Encontrar esse equilíbrio que é muito difícil, né? Por isso que eu falei para você que é preciso que os dois lados baixem um pouco a guarda, porque tudo tem o seu momento, né? Então, se essa talvez seja, né, uma das dificuldades que eu acho que talvez os 60 a mais, eu estava discutindo isso hoje até com o pessoal do grupo Trabalho 60 a mais, Hum. que como seria bom se, ao atingir essa maturidade, nós também tivéssemos um pouco mais de serenidade. Porque essa ideia de associar maturidade com serenidade, assumir que isso seja um fato, eu acho um equívoco. Né? Uhum. E eu hoje vejo até isso mais. Eu acho que as pessoas parecem que continuam, nós que fazemos parte do mundo corporativo, principalmente eu acho o mercado financeiro, parece que a gente não quer mesmo. A gente se sente como que num moto contínuo, né? Uhum. Então, ao invés de tentar dar uma parada, de refletir para sedimentar aquilo que nós temos de conhecimento acumulado. E a nossa reação talvez fosse diferente, como, por exemplo, um membro de conselho, né? Não mais a pessoa que esteja no dia a dia, na frente, né? Uhum. Até por uma questão de governança corporativa, né? Você tem que fazer esse trabalho de sucessão, né? As empresas que dão certo são aquelas empresas que têm um plano de sucessão. Da mesma maneira, até como startups também deveriam ter um plano de sucessão. Eu vejo Uhum. muitas aí, muitas, que tem um founder e ele é o bam, bam, bam. Eu fico pensando, nossa, se eu estivesse avaliando como investidor, eu veria isso como um risco, porque se aquele founder, Enorme. né? Não, eu não Ainda que vou ele dizer nem seja que, jovem, né, Sérgio? ainda que ele Porque seja jovem, o risco é causalidades enorme. podem Não, acontecer. e não só isso, pode até não acontecer nada. Pode simplesmente assim, a pior, quer dizer, o menos grave dos fatos. Ele encheu o saco, não quer mais fazer Uhum. aquilo e larga, né? Pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas enfim, mas pode acontecer. E é uma possibilidade. Quando você avalia risco de um negócio, você tem que ver. Então, eu vejo que a questão da governança deveria ser um moto que hoje, inclusive, até na nossa consultoria financeira, lá na Valor Max, nós procuramos fazer isso com as empresas já estabelecidas, é criar esse caminho de sucessão onde cada um contribua com o seu conhecimento acumulado, a sua maturidade, Uhum. e a mesma coisa para as startups também.
Porque cada vez mais, se você está vendo uma economia com as taxas de juros desse tamaninho que nós temos, já agora se organizam fundos para investir em startups, cada vez mais. E fundos bons, fundos sérios, já estão havendo inclusive fundos enfim, de family offices que estão começando a olhar para esse segmento como uma forma de diversificação de carteira. Né? Então, cada vez mais, as startups que entenderem a importância da governança na sua estrutura, eu tenho quase que certeza que esse será um fator, uma vantagem competitiva na hora de atrair investimentos. E isso, claro, vale não só para as senior techs, que é o que nós gostamos de falar. Senior techs são as startups voltadas para o segmento 60+, né? Mas isso vale para qualquer uma, mas sobretudo para aquelas que têm hoje o fito dos 60+, sem dúvida, o objetivo de atender os 60+, gerida por 60+. Né? Na segunda-feira, a gente fez uma live também sobre diversidade e inclusão, e aí a gente estava falando de todos os grupos, não só dos 60+. E eu recebi um texto semana passada de uma pessoa que eu me conectei também na semana passada, justamente por causa desse texto. Ela chama Tânia Chaves, e um dos pontos, e ela faz essa comparação entre diversidade e inclusão, e quando ela coloca do 60+, ela fala diversidade é contratar 60+. Mas inclusão é incluí-los no grupo de WhatsApp onde você manda os mesmos memes que vão para os estagiários. Então, eu achei muito bacana Ótimo. isso, de tratá-los de forma igual. Mas, efetivamente, a inclusão do 60+, ela traz muitos desafios. Quais são esses desafios? E eu queria também que você falasse para a gente o que é o idadismo, que eu acho que está dentro desses desafios. Né? Estão ligadíssimos, né? Então, diria para você, um desafio, e que aí é que eu digo, eu acho que tem que haver também um movimento de nós, 60+, né, de irmos em direção ao mercado. Não ficar esperando que o mercado venha a nós. Tem uma frase que um amigo meu costumava me dizer o seguinte: se você quer pegar o avião, você tem que ir até o aeroporto. Você não pode esperar que o avião vai pousar na sua rua. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É a questão da digitalidade. Nós fomos criados e crescemos em um mundo analógico. E é uma diferença, um corte, né, entre o mundo analógico e o mundo digital. Óbvio que nós vimos esse mundo digital se desenvolver, só que a diferença é que a velocidade de mudança do mundo digital ela foi muito além daquela que nós estávamos habituados no nosso dia a dia. Foi muito rápida essa modificação, né? Então, é assim, uma hora é o Instagram, aí amanhã já é o TikTok, sei lá, talvez ano que vem seja o TacTik ou qualquer outra coisa. Enfim, era o Facebook, agora já mudaram um pouco, né? Já se fala que o Facebook pode começar a decair. É uma coisa impressionante a volatilidade. Nós perdemos o Orkut, né, Sérgio? Você lembra, né? Entendeu? Provavelmente tem muita gente que nem ouviu falar disso. Entendeu? É verdade. Né? Enfim, tem muita gente que não se lembra o que é inflação. Né? Vamos começar. Né? Então, que eu acho que é uma coisa, essa memória passada, enfim, de economia, ela é muito interessante nos processos empresariais e uma colaboração. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, eu acho que nós, 60+, temos que ir de encontro a aprender. Nós temos que alcançar. Isso não quer dizer que a gente vai saber tudo, não, mas ninguém sabe. Então, agora, nós temos que ter, né, o tirocínio de escolher as tecnologias que vão fazer diferença para nós no nosso dia a dia. Né? Porque nós temos um certo receio, é natural. Né? Nós não queremos errar, nós já estamos mais empedernidos. Né? Uma criança pega um celular e pimba, vai lá. Né? Agora, aqueles que... Né? Nós temos mais medo de errar, nós temos medo de fazer feio. Né? Então, peraí, por isso que eu falei, baixa a bola e vamos aprender, vamos embora. Não tem que ter medo de dizer, não sei, não sei, vamos embora. Aí me diz como é que faz. Como nós fizemos, tá, né? E como eu fiz também com uma outra moça outro dia, que estava assim, também, a Larissa, uma querida, me falando
enfim, de como até me comunicar melhor usando as mídias sociais. Eu falei, que bom, vamos logo aprender. E aí, vamos embora. E se errar, errou. Né? Só não pode botar uma foto daquelas que não dá para colocar. Então, tem que tomar os cuidados, falar o que não deve, enfim. Mas isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que ir a caminho dessa atualização no mundo digital, porque ele é fundamental. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Nós temos que vencer. Agora, o mundo, vamos dizer assim, as empresas, elas também precisam começar a abrir a guarda. Hoje, por acaso, conversando com uma colega, uma militante 60 a mais, que estava fazendo um programa muito legal. Ela falou que ela estava numa empresa super satisfeita, fazendo um trabalho que estava sendo elogiado, mas que de repente chegaram e falaram que o projeto não ia ter continuidade, porque acharam que queriam ter uma entrevistadora um pouco mais jovem. Né? E ela é 60 a mais. Então ela falou o seguinte, mas como é que é isso de inclusão? Né? E quer dizer, é falar uma coisa e dizer outra. Então, eu acho que isso também, esse cinismo, é uma coisa que a gente tem que começar a denunciar de uma maneira mais contundente. Como, por exemplo, teve uma capa de uma revista de altíssima circulação, que a capa era justamente sobre diversidade, né? E não tinha um velho. Não tinha um velho. Num país de 34 milhões de idosos, né? Não tem. Então, entramos então agora naquilo que você falou, isso é idadismo. Isso é um preconceito, né? Por idade, simplesmente por idade. Eu estava aqui enquanto você estava falando, procurando um perfil que eu encontrei esses dias, chama A Voz da Razão. É a voz de vovós, né? São Da razão. E são sensacionais. São 3 60 sensacionais. mais lindas, É. super engajadas, e elas fazem propaganda para instituições financeiras e tudo mais, que tem essa coisa também, né? A gente tem visto muito na TV as instituições financeiras, os bancos, principalmente, ensinando 60 a mais a acessarem as suas contas de casa, porque também tem uma questão de risco muito alta, né? Eu, de novo, trazendo a minha avó aqui, que é uma pessoa super assim, mas quantas vezes que ela não foi no banco e alguém foi tentar ajudá-la a digitar a senha, ou que ela saiu do banco e na saída alguém pegou a carteira dela sem que ela percebesse, porque a bolsa estava aberta, ou qualquer outra coisa, ou alguém perguntou alguma coisa na saída do banco e ela caiu depois em algum golpe, assim, essas pessoas estão mais suscetíveis. E eu tô falando da minha Sem avó, dúvida. Não chega a ser, não é 60 a mais, ela é quase 90, né? São pessoas que creem mais na boa fé da humanidade, assim, né? E contando da minha avó, eu acho que ela é um super exemplo. A minha avó, ela tem 88 anos, ela tem uma história de vida super dramática, mas ao mesmo tempo interessante e de resgate, assim, de várias coisas. Ela cuidou da família inteira, e aí eu não tô nem dizendo dos filhos e dos netos só, é sobrinhos e primos, e é uma mulher formidável. E ela, aos 88 anos, ela tem Facebook, Instagram, ela segue todas as minhas lives. Agora ela não está seguindo a minha live porque ela está com meu filho na pracinha brincando, para que ele não fique aqui no meio. Mas ela tem WhatsApp e ela faz vídeos com as netas que estão longe e ela grava mensagens de áudio. E aí, mas ela tem algumas dificuldades, por exemplo, quando ela está ouvindo uma mensagem de áudio, ela responde. Né? Então, assim, as cuidadoras dela agora não estão mais em contato com ela por causa da pandemia, mandam mensagem todos os dias, e aí acho que a cuidadora fala assim, a senhora tá bem? Tô mandando a mensagem. Ela, tô bem, e é só uma mensagem de áudio. E aí minha mãe briga com ela, fala, mãe, não é assim. Então eu falo, tenha calma, porque já é tão maravilhoso o que ela tá fazendo, né? E vamos dar esse tempo para que ela entenda que... Eu acho que até esse tempo é o que é necessário para que não haja constrangimento, porque esse é o problema. É aquele constrangimento, dizer, não, você não sabe fazer. Me dá aqui então o que eu faço para você. Existe um paternalismo que eu acho que nós precisamos, ou maternalismo, como queiram, mas que nós temos que tomar um certo cuidado. Você falou dessa questão que ela tem Facebook e tudo. Veja como nessa pandemia, o comportamento, isso que eu falei, desse ir, né, até esse avanço, ele está acontecendo. Né? Por exemplo, o crescimento de número de perfis no Facebook de pessoas entre 60 e 70 anos, nesse período agora de março, de
de início de março até final de maio, foi de quase 11% o crescimento de perfis no Facebook. Enquanto que na Uhum. população de 13, 15, aliás, até 60, foi de 3,7%. Ou seja, o crescimento da população com mais de 60, 65 foi de Uhum. quase 3 vezes maior, né? Percentualmente falando. Celular são, sei lá, acho que são 20 milhões de celulares nas mãos para uma população de 34. Você tem 20 milhões de celulares nas mãos desses 60 a mais. 25%, como eu falei para você, dos lares tem essa fonte de renda, né? Enfim, Uhum. primordial, né? E você tem 22% dos 60 a mais que usam constantemente tablets. E essa questão da comunicação é muito importante porque quase 6 milhões de 60 a mais moram sozinhos. Então, essa questão da pandemia, essa questão, essa trouxe uma aceleração na vontade de aprender. Eu diria assim, isso Uhum. foi talvez um dos legados, será que a gente pode chamar assim, um dos legados da pandemia, E entendeu? ajudou muito na conexão, né? Eu também, de novo, trazendo para exemplos, a gente aqui ficou totalmente isolado por 70 dias no começo da pandemia. Eu, Marcelo e Otávio, dentro de casa. E aí, principalmente para preservar meus pais, a minha avó, meus sogros. E aí chegou num determinado momento, a gente usava muito, todos os dias, a gente jantava com o WhatsApp no vídeo ali, né? Todo mundo conversando. E eu acho que foi isso que segurou esse momento. E aí chegou num momento em que a gente teve que decidir aumentar o risco para diminuir o risco de uma depressão, porque a gente sentiu que os nossos pais estavam sofrendo muito com o isolamento. Então, nos fechamos mais para o mundo exterior e ficamos mais convivendo com eles. E aí, com isso, também aumentamos a nossa rede de apoio aqui com a criança, né? Mas essa inclusão, sem dúvida, ela tirou muita gente do isolamento. E aí a minha pergunta é, com a pandemia e sem a pandemia, como é que a inclusão, de fato, pode melhorar na qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida, de certa forma, desses 60 a mais? Porque inclusão, ela não pode ser dissociada do propósito, né? A inclusão, ela tem que ter um propósito, né? Uhum. Então, isso é o que é fundamental. Uma pessoa ao acordar que não tem um propósito, né? Independentemente até de idade, mas isso quando você teve uma vida ativa, né? E de repente você não tem mais nada para fazer, isso é, sem dúvida alguma, um acelerador, inclusive, de perda de cognição. A perda da Uhum. cognição traz outras perdas consigo, né? Enfim, então, eu acho que isso é algo extremamente importante. Pensar na inclusão como algo que está ligado a um propósito, você fazer alguma coisa, ter algum objetivo na sua vida, né? Então, por isso que eu falei, é muito importante que você vá a caminho, né, do encontro da digitalização. Porque você aí pode, por exemplo, fazer o que nós estamos fazendo agora com outras pessoas, você pode fazer cursos, você pode começar a vender algum tipo de serviço ou produto, que eu me lembro que eu vi nos Estados Unidos um pessoal fazendo isso alguns anos atrás, que eles ajudavam idosos, e tinha uma senhora de 85 anos de idade que fazia umas bolsas de couro, e aí eles ensinaram ela a montar o seu próprio Facebook, e ela começou a vender as bolsas de couro e já estava empregando 5 pessoas. Eu a conheci. Uhum. Aqui nós temos uma senhora também que faz parte do nosso grupo, que está com 90 anos de idade, a Neuza. E ela tem um blog, ela já tem um blog há uns 8 anos, é o blog da vovó Neuza, e ela Vou começou, anotar aqui. ela é sensacional, ela tem 90 anos, e acabou de ser convidada para fazer um vídeo por uma marca que eu não posso dizer ainda, mas que é uma marca super importante para ajudar justamente nessas questões de pandemia. E a vovó Neuza também, eu chamo ela de Neuza, porque a gente tem assim, uma relação, né, que eu acho até que chamá-la de dona. Eu Uhum. falei, não, Neuza, eu vou te chamar de Neuza. E ela tinha um curso que ela dava na USP 60 mais chamado Resgate de Memórias, né? Uhum. E que um curso sensacional que ela está dando agora, ela começou essa semana, e, e ela passou a dar esse curso de forma virtual. Então, ela está Que dando esse curso legal. usando o Zoom, né? Quer dizer, uma senhora de 90 anos. Então, é óbvio que ela não é
a regra, mas isso prova apenas que isso é possível. Então, é isso que nós temos que tentar. Então, temos que ir à busca do nosso propósito, temos que fazer a nossa parte. Agora, a sociedade também tem que fazer a dela. Eu acho que é por isso que nós estamos tendo, inclusive, essa live hoje. Porque eu acho que todos têm que se manifestar nesse sentido, de provar claramente o seu papel. Né? Não é ser colocado à margem, ser colocado à parte. Por exemplo, você tem uma coisa muito interessante na França, que eu estou vendo com o Aging de Paris, que é a formação de grupos que eles chamam da Silver Economy, ou economia prateada, que junta não só governo, mas empresas, organizações públicas e privadas, que vão pensando numa forma de incorporar esse idoso na economia de uma forma produtiva. Quer dizer, nós estamos desprezando uma possibilidade incrível. É a mesma coisa que você tem, uma das críticas que se falava, pelo menos, do Império Otomano, é que o Império Otomano não deixava as mulheres trabalharem. Né? A mulher não podia trabalhar. Hoje vai ter uma série de restrições. Mas a grande derrocada, né, que, enfim, o Império Otomano chegou a ser um poder enorme, né, chegou a quase sitiar Viena, né, isso no século XVIII. E o que aconteceu? Né? Houve um atraso, por quê? Porque as mulheres não foram incluídas na força de trabalho. Né? E foi essa também uma grande diferença do salto americano em termos de progresso. Foi quando os homens foram para a guerra e as mulheres assumiram também uma posição importante na produção e na economia. Da mesma maneira, os idosos também podem, principalmente num país que vai continuar envelhecendo. Eu falei para você, hoje somos 34 milhões. Em 2050, seremos 64 milhões. Nós vamos saltar de 16% da população para 31,4% da população, ou seja, o percentual de participação dos 60 a mais na população brasileira praticamente vai dobrar. Né? Então, veja que, enfim, que coisa incrível. O número de participação de 0 a 14 será de 13,5%. De 15 a 24 será de 10,4%. Então, se eu somo de 0 a 24, eu vou ter mais ou menos 24%, de 0 a 24, contra quase 32% dos 60 a mais. Então, não, quer dizer, nós temos que nos preparar para isso. E é um público com capacidade financeira, né? É um público que está comprando, quer dizer, as marcas precisam estar de olho nisso. Né? E capacidade intelectual. As marcas, e capacidade sem dúvida, intelectual. Né? Sem dúvida. Veja aqui aquela surpresa É porque as marcas sempre tiveram muito receio também de terem seus produtos vinculados de alguma maneira, né, aos 60 a mais, com essa imagem de velhice, o produto do velho. Ninguém quer fazer propaganda de dentadura, né? Não, é isso. Né? Ninguém quer fazer propaganda de dentadura, ou do Viagra. Né? O do Viagra. Então, ou seja, ou você vê até um exemplo interessante, a Isabella Rossellini, há 20 anos atrás, ela foi, né, convidada a não mais, ou seja, ela foi demitida da L'Oréal porque ela tinha feito 45 anos de idade. E hoje acho que muitos aqui que estão nos assistindo já conhecem essa história, mas se não conhecem, dá um zoom lá, aliás, no YouTube, né, Isabella Rossellini, e vão ver que agora, há pouco, enfim, não tanto tempo atrás, ela foi, aos 65, convidada a novamente fazer parte das campanhas da L'Oréal. E ela falando nesse vídeo, que está no YouTube, da surpresa dela de ter sido convidada. Quer dizer, ela foi demitida aos 45 e agora foi readmitida aos 65. E ela então, é muito nobre, né? Não. Porque eu iria para Lancôme. Daí. Aliás, desculpa. Eu cometi era Lancôme, né? Era Lancôme. Porque eu estava com a Lancôme na cabeça. Eu conheço produto, né?
Eu iria para Era L'Oréal, Lancôme. então, Era vamos dizer. Lancôme, é. Pô, você, eu iria para aquela outra, como é que é o nome? Eu também me esqueço dos nomes aí. Mas tem uma que é Shiseido, sei lá o que que é. Mas enfim, Shiseido. A gente não está Shiseido. sendo pago aqui por elas, então. Não, não temos não. Poxa, bem que podíamos, né? Podíamos, né? Eu gostaria, Ai, ai. olha, Lancôme, eu não tenho 60 a mais, Nada mas mal, nada adoraria mal. receber os produtinhos. Não, Deixa eu e ler veja, aqui. essa questão. Posso só fazer uma observação complementar a Claro. essa questão? As marcas, eu acho que agora estão entendendo o que isso significa. Né? E também em épocas de vacas magras, né, elas querem a consumidor. Né? Então, isso começa a ter agora uma relevância, começa a haver uma percepção. Mas ainda não há digamos assim, até mesmo sequer um treinamento, um entendimento. Já há a compreensão de que é um mercado importante, de Uhum. R$ 1 trilhão de renda anual. Tá? Agora, como se fala? Como que eu me dirijo? Qual a apresentação do produto? O tipo de embalagem? Né? Como é que eu me comporto com esse público? Então, por exemplo, você vai até em determinados lugares, clínicas e tudo, que são voltadas para 60 a mais, e você tem aquela história aqui, é tão bonitinha, vai tirar sangue, me dá seu bracinho. Me dá seu bracinho? Me dá seu bracinho. Infantilizando, né? Levando para Entendeu? Não. aquele outro. Então, a infantilização do idoso também é uma forma clara eh, de um preconceito. Tudo bem, é um preconceito suave, é um preconceito bem intencionado, carinhoso, mas é aquela história, né? Por que não evitar? Né? Por que não Uhum. evitar? Né? Não tem nada de bonitinha. É a pessoa, né? A mesma coisa é chegar, né? Que eu acho que nós temos, nós próprios, 60 a mais, né? Gostamos quando alguém nos diz assim, nossa, você está tão jovem, né? Você parece um jovem. Isso eu comecei a pensar a partir de uma conversa que eu tive com um cineasta que está com 70 e poucos anos de idade. Ele falou assim, quando alguém me diz isso, que eu estou me comportando como um jovem, eu não me sinto confortável. E eu pensei naquilo, na hora né, eu não disse nem que sim, nem que não, eu ouvi muito respeitosamente, mas aí eu fiquei pensando, puxa, realmente é verdade. Não existe isso, não, eu estou me comportando como eu sou. Né? Uhum. Né? Eu não quero ser avaliado pelo número de anos que eu tenho. Eu estou sendo avaliado pela minha presença, pela minha capacidade de entrega, pela minha capacidade de participação, e eu tenho uma responsabilidade também sobre isso. As coisas não deveriam vir de bandeja, a não ser para aquelas que são muito necessitadas para uma questão de equilíbrio socioeconômico, social, sem dúvida. Mas, afora isso, nós temos que tomar o nosso lugar. Essas questões não são para ser dadas. Sou eu que tenho que ir aprender a mexer com mídias sociais. Sou eu que tenho né, que procurar deixar de ter medo de errar e de achar que, não, eu não posso errar porque já tenho mais de 60 anos de idade. Imagina, Uhum. uma vida inteira como enfim, um empresário que teve o relativo, tem ainda, graças a Deus ainda tem um relativo sucesso, né? Como é que eu vou? Não, vou errar sim. Então vamos baixar a bola, né? Vamos aceitar isso e vamos dar a cara. O mundo está aí. Né? Cada dia é um atrás do outro. Carpe diem. Essa reinvenção ela é muito interessante. Eu teria tantas coisas para falar aqui e a gente tem 6 minutos. E eu tenho algumas colocações aqui. Eu tenho da Vamos Dulcineia, lá. ela fala que ela é 60 mais 3 e que ela tem vivenciado barreiras para a inclusão. Embora hoje seja colocado que os 60 são os novos 40, na prática é bastante diferente. E o Fernando, ele diz que a idade é uma das primeiras informações observadas pelos recrutadores. Eu acho que o Fernando ele está Terrível bem isso. nessa transição, assim, ele É ainda não é verdade. 60 a É mais, mas ele verdade. está ali naquele ponto de mudança, né? Mas voltando às questões das marcas, eu tenho duas colocações aqui que eu acho muito interessantes para fazer. Eu ia te perguntar como que a iniciativa privada pode cadenciar e levar para essa inclusão, né? E quando a gente estava falando de marcas, eu diria não só a inclusão do 60 a mais, mas a inclusão daquela vida real, né? Eu gosto muito de propagandas como a da Nivea, da Dove, que trazem corpos reais, né? E trazem corpos de
pessoas 60 a mais, mas trazem de pessoas acima do peso, trazem de negras, porque não dá mais para a gente olhar, para a empresa de cosmético olhar o consumidor como aquele bibelô, aquela menina linda, esquálida, magra, É, com cabelo perfeito, que não é o consumidor. Tem aquela coisa da imagem, mas também tem uma coisa meio realista de que, olha, eu não vou chegar naquilo, então deixa eu me amar como eu sou, né? Porque senão você vai sem começar a gerar dúvida. pessoas frustradas e tudo mais. E uma observação que eu queria fazer, queria dividir aqui com todo mundo, é que eu tenho dois exemplos muito bacanas. Assim, eu fiz um mestrado internacional em diplomacia, e nesse mestrado, a grande maioria de pessoas de 40, 45 anos, com alguns recém-formados, mas acho que a média está entre 40 e 45. Mas na minha sala tinha dois 60 a mais que já tinham sido CEOs de instituições financeiras, assim, caras com muita capacidade, com muito recurso, que poderiam parar totalmente. E eles estavam fazendo um mestrado em diplomacia para olhar para questões humanitárias, para tocar projetos humanitários na África. Quer dizer, eles ressignificaram totalmente a carreira deles para uma outra área que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam fazendo, e para uma área que não tinha essa coisa de ficar em casa, para ajudar populações carentes. Então, assim, é incrível o que eles estavam fazendo, né? E aí, eu queria voltar para essa pergunta de como que a iniciativa privada pode levar esse discurso na prática mesmo. Eu não sei. Eu não tenho para você uma resposta pronta, porque eu acho que isso é o que nós estamos justamente agora a caminho, estamos nessa jornada. Né? Aquilo que eu falei, por isso que nós estamos aqui agora, por isso que tem pessoas aí, enfim, nos vendo, né? Pessoas que talvez se encontrem nesse mesmo tipo de situação, como você falou, o caso do Fernando, né? Que falou enfim, do fato de quando vai numa sessão de recrutamento e seleção, as pessoas pedem logo a idade e já segregam. Quando não fazem isso, quando não pedem, como é o caso lá nos Estados Unidos, que isso é proibido, elas podem pedir de uma outra forma, pedir a data de formatura, quantos anos ela tem de experiência, porque aí, e você tem algoritmos hoje em dia que já selecionam, Uhum. né, e já segregam, de modo que a pessoa nem sequer entra na lista. Né? Eu já sabia disso, mas até revi isso num artigo que saiu do Walter Alves, que saiu no blog lá da Mature Jobs, que me fez lembrar esse artigo que eu já tinha lido de um texto nos Estados Unidos. E isso é real. Então, por isso que nós precisamos realmente fazer com que a nossa voz seja cada vez mais ouvida e irmos de encontro a essa questão. Quer dizer, nós temos também a nossa parte a fazer. Né? Nós não Uhum. podemos esperar que as coisas virão de mão beijada, elas não virão. Mas nós temos que continuar, né, fazendo o nosso esforço e tendo oportunidades como essa de discutir, porque as empresas já estão começando a prestar atenção. Eu vejo isso por essa curiosidade. Há quanto tempo atrás você via, quer dizer, há 10 anos atrás você via, de repente, artigos sobre questões de longevidade no estado de São Paulo, na Folha, no Globo, né? Tantos sites no YouTube, tantas iniciativas. Então, essa pluralidade de iniciativas, ela já demonstra claramente que nós estamos conseguindo lograr esse objetivo de fazer a nossa voz ser cada vez mais ouvida. E isso é o mais importante nesse momento. Né? Não há uma resposta. As empresas já estão olhando, já estão vendo, né? E mesmo com aquele cinismo que eu falei, de repente dizer não, somos. Não, então, mas essa pressão ela deve continuar para que aquilo que é o faz de conta se torne realidade. E isso é uma luta diária. É uma luta diária. A luta contra esse preconceito ela é constante e diária. É isso. Sérgio, eu vou te agradecer, porque o Instagram é Meu cruel, ele prazer. nos É derruba verdade. assim, a hora que dá uma hora, apesar dele não ter me avisado ainda, não sei se tem algum defeito ou se eles aumentaram a nossa hora. Então, assim, a gente pode até continuar conversando, mas corre o risco de cair. Mas foi uma delícia. Eu acho que a gente tocou em quase todos os temas que a gente queria tocar.
Espero que E, sim. e eu espero que isso aqui sirva de material para que a gente consiga colocar vários projetos de inclusão em várias empresas, porque é um tema super importante. E todos devemos continuar com essa conscientização. Eu acho que isso é o recado final que eu compartilharia, porque eu procuro fazer para mim. É a conscientização de que precisamos ir de encontro a essas nossas necessidades, fazê-las serem cada vez mais ouvidas, compartilharmos e nos unirmos mais. Eu acho que também precisamos. Tem muitos organismos, e precisamos estar mais juntos. Eu acho que o segredo também está um pouco aí. Muito bom. Mais união, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Essa live ela fica aqui no IGTV e ela sobe para o YouTube no canal da Think Brasil no final da noite, na verdade, porque agora a gente está já no fim do dia. Sérgio, muito obrigada, foi um prazer. Fica aqui o Eu nosso também, compromisso de um também. café presencial. Assim que tivermos oportunidade. Enquanto isso, vamos todos continuar tomando nosso cuidado, né? A É nossa, a isso. nossa, a nossa jornada de cuidado continua, né? Então vamos ficar seguros, porque ainda não estamos totalmente liberados. Vamos tomar cuidado. Só saia de casa se precisar, né? Total. Beijo para Beijo todos. para você Boa também. noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, querida.